O esquema das emendas parlamentares sem transparência que está sendo investigado pelo ministro Flávio Dino tem possibilidade para se tornar o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. A informação veio à tona pela jornalista Daniela Lima, que trouxe direto de uma fonte quente de Brasília, dos bastidores de Brasília, que teria revelado tudo a ela. Olha só o que ela disse no programa da Globo News. Uma fonte também muito bem posicionada com conhecimento dos três poderes diz que este é seguramente o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Porque a gente está falando de 50 bilhões de reais que simplesmente foram para Lins, lugar incerto e não sabido. Eu vou voltar a aproveitar... Lins é muito bom. Eu vou aproveitar que a Natuza lembrou da pandemia e trouxe o Major Olímpio, que se rebela contra o sistema adotado pelo governo Bolsonaro para se manter de pé no Congresso e acaba sendo, de certa forma, apartado pelo bolsonarismo e, fatidicamente, morre de Covid-19. Ele que estava denunciando desvio de dinheiro da saúde. Se você voltar, a Mônica falou do FNDE, você vai lembrar que o primeiro grande escândalo que tem um ministro de governo que é pego ali em situação vexatória, gravado, grampeado, com o prefeito dizendo que estava entregando barra de ouro em troca de dinheiro de onde? Emenda. Do MEC para receber, inclusive, receber bíblias impressas, foi o ministro da Educação do governo Bolsonaro. A Covid-19 acontece e o governo lida tão mal com ela, naquele momento, o governo Bolsonaro, que cria-se o chamado orçamento de guerra. Com o orçamento impositivo, que é o fruto, o nascedouro do orçamento secreto, já andando. O orçamento de guerra era o quê? Era uma licença para você gastar fora do teto de gastos, porque você tinha uma emergência sanitária. Foi muito mal gasto, o nosso ministro da Saúde era o Pazuello, eu sempre ressalto, né, que tirava a máscara para poder ouvir melhor, destampava a boca para ver se o ouvido funcionava, e a gente tinha uma gestão que acabou ficando na mão do Congresso. Paralelamente a isso, trocou a guarda, Rodrigo Maia, que era o idealizador do orçamento impositivo para escapar da garra do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, para poder ter o Congresso, o controle das emendas, é substituído por Arthur Lira, que bota a sua maquininha para rodar e, meu amigo, do lado do Davi Alcolumbre, atual presidente do Senado, vira isso que nós estamos vendo hoje. O montante de dinheiro que um personagem local, desconhecido para o Brasil, o rei do lixo, você acostuma com esse apelido porque ele vai vir pesado no noticiário. A quantidade de dinheiro que este personagem, sozinho, é acusado de mexer debaixo dos panos por meio de orçamento secreto, é um prenúncio, Natuza. 50 bilhões de reais, pois é. E a jornalista Natuza Neri, pessoal, acrescentou que as investigações da Polícia Federal estão colocando medo no Congresso e que o Congresso está no pior momento. E a Dani Lima completa que o Congresso teme que a Polícia Federal inicie uma investigação tipo a Lava Jato, após várias descobertas depois da prisão do Rei do Lixo. Olha só. E a história dele, quando vem à tona, porque a polícia está investigando, deixa uma parte do Congresso Nacional num estado de amedrontamento. Foi a prisão dele que levou um líder, um presidente de partido, a me dizer que hoje o Congresso vive sob a ameaça e o temor de uma Lava-Jato parlamentar. A mídia ninja já havia noticiado detalhes sobre a investigação que culminou na prisão do Rei do Lixo. Ele é pivô em esquema bilionário de corrupção que desviou 1,4 bilhão de reais proveniente de emendas parlamentares e visitou o Planalto no final do desgoverno Bolsonaro. O investigado deu uma resposta inacreditável. Ele disse que não lembra o que foi fazer no Planalto durante essa visita. Olha só, o nome desse cara que está indignando a sociedade se chama José Marcos de Moura. Ele teria sido, então, o pivô desse desvio bilionário de 1,4 bilhões de reais das emendas parlamentares. Ele visitou o Palácio do Planalto no final do governo Bolsonaro. Ele esteve lá dentro do palácio, olha só como vocês podem ver aí nessa notinha que mostra que ele foi dia 21/12/2022 e ele afirmou na maior cara de pau que ele não lembra o que ele foi fazer. Ah tá, você vai no Palácio do Planalto e você não lembra o que você foi fazer? Como se você fosse todo dia, toda hora? Ele tá de brincadeira, né, pessoal? Pois é, esse cara foi preso então nesse desvio de 1,4 bilhões de reais provenientes de emendas parlamentares em uma investigação. Ele foi batizado de Rei do Lixo durante essa investigação. E o mais impressionante, pessoal, é que ele foi ao Planalto mesmo sem ter agenda marcada com nenhuma autoridade
do Palácio naquele momento, nenhuma autoridade do governo Bolsonaro naquele momento. E ele disse que não lembra nem com quem ele conversou. Olha só. E ele chegou a ser preso, pessoal. Ele foi preso, porém conseguiu entrar ali com habeas corpus, com o dinheiro que tinha, né, pessoal? Entrou com habeas corpus e acabou sendo liberado da prisão pela Polícia Federal. Impressionante como a justiça anda rápido para essas pessoas, né? Com o dinheiro que eles conseguem aí, mediante a corrupção ou outros meios ilícitos, eles conseguem fazer a justiça agir rápido e liberá-los para responder em liberdade. Só que agora o STF vai começar a julgar, pessoal. No dia 25, o STF julga a primeira denúncia por desvio de emendas parlamentares. Lembrando, pessoal, que existe a possibilidade de ser o maior escândalo da história do Brasil. Escândalo esse que teria ocorrido durante o governo de Bolsonaro. Nesse primeiro julgamento, os ministros vão decidir se Josimar Maranhãozinho, se Bosco Costa e se o pastor Gil serão condenados nesse primeiro julgamento. Quem está com o inquérito é o ministro Zanin. A PGR acusa esses 3 bolsonaristas de organização criminosa, corrupção e desvio de verbas parlamentares. A PF teria identificado então a tentativa de pedágio por parte desse dinheiro, por parte dos parlamentares. E mesmo sem o dinheiro ter voltado para a conta deles, a PGR vê crime. O tema será analisado 2 dias antes da reunião do ministro Flávio Dino com a nova cúpula do Congresso, onde o tema será a transparência na utilização do dinheiro público. E as investigações seguem a todo vapor no Supremo Tribunal Federal, envolvendo então parlamentares do Congresso, deputados federais, portanto, e senadores da República. E o cerco também se fecha para Arthur Lira em uma denúncia que Flávio Dino apura um suposto desvio de 340 milhões de reais. E a investigação sobre essa manipulação de emendas teria avançado após o ministro Flávio Dino ir para cima. Olha só o que diz a notícia. Depoimento revela que Dino investiga a suposta manipulação de emendas de Arthur Lira para mandar direto para o estado dele. O deputado José Rocha afirmou em entrevista que Lira tentou forçar então a destinação desses mais de 300 milhões de reais para o seu estado, o estado de Alagoas. Além de tudo isso, ele não permitiu que fossem divulgados então os autores das emendas, que era uma determinação do próprio ministro Flávio Dino para dar mais transparência em relação à utilização das emendas parlamentares. O ministro, então, pessoal, fechou o circo para cima dos parlamentares aí, fechou o circo para cima da corrupção, da suposta corrupção que estaria ocorrendo com a utilização das emendas parlamentares, e agora a situação se complica. Dino pediu ao TCU que apresente, então, os relatórios das emendas PIX e o circo se fecha. Vamos aguardar para ver como é que essa investigação vai prosseguir, mas a Globo ali, como vocês viram no início do vídeo, trouxe que pode ser o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. É grave demais. Vamos ver também a reunião que está prestes a acontecer aí na Câmara dos Deputados do Dino com a cúpula da nova presidência, com a nova cúpula da Câmara dos Deputados, e ver aonde essa investigação vai chegar. Mas o fato é que é gravíssimo e o povo tem que saber para onde foi esse dinheiro. O que vocês acham? Deixe sua opinião aí abaixo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.